29 Supreme Iron System capítulo 216 está quente. Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O que? Não é assim. É uma ocorrência completamente natural. A Maya então ouviu a palavra de Nux e seus olhos se voltaram para seu rosto. Acredite em mim, é completamente natural. Você teria que verificar a sexualidade de um cara se ele não ficasse excitado depois de tomar banho com você. Amaya, não me culpe, a culpa é sua. Você é linda demais. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Amaya ao ouvir as palavras de Nux. Você é linda demais. Você é extremamente linda. Você é a pessoa mais linda que já vi. Por algum motivo, sua mente começou a moldar as palavras de Nux e quanto mais ela era moldada, melhor ficava o sorriso de Amaya. Por alguma razão, ela ficou um pouco feliz por causa do elogio dele. Não era como se ela não tivesse sido elogiada antes, muito pelo contrário. Praticamente todas as pessoas que ela conheceu elogiaram por sua beleza. Porém, esta foi a primeira vez que ela se sentiu feliz e reprimiu um elogio. Você não vai me deixar esperar, certo? De repente, Nux murmurou. Zumbi? Amaya, que estava perdida em seus pensamentos, não conseguiu ouvi-lo direito. Já que a culpa é sua, você vai me ajudar a acalmá-lo, certo? O coração de Amaya pulou outra batida. No entanto, quando ela olhou para o rosto de Nux e depois olhou de volta para a enorme tenda que se formava abaixo, ela não pôde negar. Tudo bem. Ela concordou. O sorriso de Nux se alagou. Ele então mudou seu corpo para uma posição um pouco mais confortável e olhou para Maya. Mas eu não sei o que fazer. A Maya murmurou. Ela estava sem noção agora. E também não foi culpa dela. Ela mora sozinha desde os 13 anos. Embora soubesse o que era sexo e como funcionava a reprodução e os órgãos reprodutivos, ela não tinha ideia de como rir um pênis ereto. Ela nunca fez algo assim antes e também nunca conversou com outra pessoa sobre isso. Oh! Ela é surpreendentemente inocente, hein? Um sorriso divertido apareceu no rosto de Nux enquanto ele olhava para Maya. Tire minha calcinha primeiro, instruiu Nux. Ok. A Maya murmurou com o rosto vermelho. Suas mãos começaram a tremer por causa do quão nervosa, excitada e assustada ela estava. Porém, ela então olhou para o rosto de Nux e o viu sorrindo para ela. Ela, atraente de volta com um olhar específico, apareceu em seu rosto. Suas mãos se moveram e ela rapidamente removeu a calcinha de Nux, revelando um enorme monstruoso de 20 centímetros que estava orgulhoso. Uau! Deveria ser tão grande. A Maya se disse interiormente. Este não foi o primeiro pênis que ela viu. Ela também viu um pênis há 5 anos. Porém, isso e isso. Havia uma grande diferença entre os dois. E ele é muito grande ou aquele cara era muito pequeno. A Maya murmurou interiormente enquanto olhava para o irmão mais novo de Nux com uma expressão perdida no rosto. Nux também não disse nada. Pelo contrário, ele estava gostando das reações dela. Portanto, ele apenas esperou. 2 minutos depois, a Maya finalmente saiu de seu devaneio e questionou. O que eu faço agora? Agarre-o com os braços. Tente ser o mais gentil possível, instruiu Nux. A Maya sentiu e com um olhar determinado em seu rosto vermelho, sua mão direita se moveu e ela agarrou o irmão mais novo de Nux com sua mão macia. Ah! Apenas este pequeno movimento enviou uma onda de prazer ao corpo de Nux. Porém, ele não era virgem como era há alguns meses. Ele não iria gemer com algo assim. Ele se controlou e continuou olhando para Maya, que estava olhando para seu irmãozinho com um olhar focado no rosto. Sua mão esquerda também se moveu e ela agarrou a vara de Nux com as 2 mãos. Está quente. A Maya murmurou interiormente. Ela parecia uma criança curiosa que estava olhando para algo completamente fora deste mundo agora. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux quando ele viu suas reações fofas. Tudo bem, agora comece a acariciá-lo. Comece devagar e suavemente. A Maya assentiu e então suas mãos começaram a se mover lenta e cuidadosamente. Era como se ela estivesse com medo de machucá-lo. Os seus movimentos eram tudo menos bons. No entanto, o seu olhar inocente compensava isso. Não, na verdade,
Fazia mais do que apenas compensar isso. Nux sentiu uma sensação insuportável de satisfação tomar conta do seu corpo quando a viu acariciar a sua pila com tanta força. Olhar focado em seu rosto. Não se esqueça das bolas, coloque-as em concha e brinque um pouco com elas também. Amaya sentiu. Sua mão esquerda então se moveu e segurou suas bolas. Hugo. Nux gemeu alto. Ao ouvi-lo gemer, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Amaya. Ela sentiu como se tivesse conseguido algo. Agora você pode continuar experimentando, aumentar e diminuir sua velocidade de acordo com o que achar melhor. Você é uma mulher inteligente, tenho certeza que vai entender como tudo funciona muito rápido. Nux instruiu e então fechou os olhos. Suas ações diziam claramente o que ele estava pensando. Ele havia terminado de instruir, agora ele apenas se deitaria e desfrutaria das carícias de Amaya. Amaya entendeu isso também, e um olhar ainda mais focado apareceu em seu rosto e ela aumentou a velocidade de carícias. Hugo. Isso é bobagem, Nux gemeu novamente. Vendo isso, Amaya aumentou ainda mais sua velocidade, porém, desta vez, Nux não gemeu. Amaya franziu a testa e então aumentou ainda mais a velocidade. Porém, logo, ela percebeu, isso não depende de velocidade. Depende da rapidez. Quanto mais repentinos e inesperados fossem seus movimentos, mais Nux gemeria. Pensando nisso, Amaya reduziu sua velocidade, continuamente assim pelos próximos 10 segundos e então aumentou sua velocidade novamente. A Nux gemeu novamente e vendo isso, Amaya nasceu. Ela entendeu essa dinâmica agora. Suas mãos se moviam rapidamente e ela tentava diferentes variações conforme aumentava e diminuía sua velocidade, fazendo Nux gemer alto repetidas vezes. Então, de repente, um pensamento surgiu em sua mente e ela decidiu testá-lo. Seus dedos se moveram em direção à cabeça do irmão mais novo de Nux e então ela moveu o olhar em direção aberta e acariciou-a. Os olhos de Nux abriram-se bem, e uma grande onda de prazer foi enviada para o seu corpo. Ele já estava no limite da punheta e devido a essa ação repentina, ele não conseguiu se controlar e, Hugo. Estou gozando. Seu irmão mais novo borrifou leite quente e fresco por todo o corpo de Amaya. Supreme Aren System capítulo 217. Meu corpo também deseja o seu Hugo. Estou gozando. Seu irmão mais novo borrifou leite quente e fresco por todo o corpo de Amaya. Por reflexo, Amaya cobriu o corpo com as mãos, porém, isso não ajudou em nada. O líquido quente de Nux caiu sobre seu corpo e vendo como seu irmão mais novo estava cuspindo seu nível daquele jeito, Amaya engoliu em seco. O que é isso? Ela não poderia deixar de questionar. Chama-se ejaculação, respondeu Nux. Eu sei disso. Eu não sou uma criança. Amaya refutou. Nux ficou em silêncio e não disse nada. Amaya então olhou para Nux e começou a pensar. Ejaculação. O orgasmo. Uma pessoa só tem orgasmo quando se sente bem, então isso significa que ela gostou do que eu fiz. Amaya pensou e então um sorriso apareceu em seu rosto. Por alguma razão, ela se sentiu orgulhosa de si mesma. Ela então olhou para o irmão mais novo de Nux, que agora estava meio ereto e seu sorriso se alagou. Conseguiu acalmá-lo. Nux, que ouviu suas palavras, não poderia deixar de sorrir. Na verdade, você fez um trabalho incrível, obrigado, Amaya. Milímetros. Amaya assentiu e depois abaixou a cabeça envergonhada. De repente, um grande sorriso apareceu no rosto de Nux enquanto ele olhava para o corpo de Amaya, que agora estava coberto de porra. Peço desculpas por não conseguir me controlar também. Não esperava que você fosse tão bom nisso mesmo sendo sua primeira vez. O coração de Amaya floresceu de felicidade e ela sentiu. N, não se preocupe. Você não precisa se desculpar. Como pode ser isso? Olhe para você. Você se sujou de novo. Não se preocupe. Eu vou compensar você. Zumbi? Vou limpar seu corpo novamente. Nux murmurou com um sorriso no rosto e Amaya corou. Ela não negaria. Quando Nux estava limpando seu corpo, era bom. Porém, ela quer fazer isso de novo? Não. Foi muito embaraçoso para ela. No entanto, não havia como recuar. Afinal, ele teve que pedir desculpas pelo seu erro. Nux então ligou o chuveiro. A água fria do chuveiro caiu no corpo de Amaya e começou a enxaguar toda a porra de seu corpo. Nux então convidou a agarrar o corpo de Amaya, desta vez pela frente e então, atacou diretamente seus seios. No ataque repentino pegou de surpresa e Amaya gemeu alto.
Você não pode gemer assim, Amaya, isso alertaria Kelton que está lá fora, advertiu Nux. No entanto, suas ações não corresponderam às suas palavras quando de repente ele beliscou o mamilo esquerdo de Amaya. Ai! Amaya gemeu mais alto que o normal. Você precisa controlar seus gemidos, Amaya, repetiu Nux. Como vou fazer isso se você continua me tocando desse jeito? Amaya respondeu, sua voz cheia de pânico. Ela estava com medo de ser descoberta por outras pessoas. Ao vê-la assim, Nux balançou a cabeça e murmurou, tudo bem, deixe-me ajudá-lo com isso. Amaya franziu a testa. Ajuda. Como ele estava indo antes que ela pudesse pensar muito, Nux selou seus lábios suculentos. A mente de Amaya parou de funcionar. Seu corpo também parou de funcionar. Seu coração pulou muitas batidas ao mesmo tempo. Para Amaya, tudo fez uma pausa. Ela estava perdida pelo beijo repentino. Demorou 30 segundos para registrar o que estava acontecendo e, finalmente, ela sentiu os lábios de Nux nos seus enquanto estava em seus braços. No entanto, ela não tinha vontade de resistir a isso também. Uma estranha sensação de alívio, conforto e segurança tomou conta de seu corpo. Ela não resistiu de jeito nenhum. Em vez disso, ela o abraçou de volta e começou a mover as mãos pelas costas musculosas de Nux enquanto ele chupava seus lábios como se fosse a coisa mais deliciosa que ele já tinha comido. A mão de Nux também não ficou no mesmo lugar. A mão esquerda ficou nas costas dela, enquanto a mão direita desceu em direção à bunda empinada. Ele rolou os dedos em volta daquela bunda redonda e então deu um pequeno aperto suave. Amaya queria gemer, mas como seus lábios estavam selados, apenas um gemido abafado poderia sair dela. De repente, Nux a pegou no colo sem quebrar o beijo e trocou de lugar. A água fria caiu nas costas de Amaya e a mão direita de Nux, que estava massageando sua bunda, moveu-se novamente. Desta vez, moveu-se em direção ao seu lugar sagrado. Os olhos de Amaya se arregalaram de surpresa. Ela não era uma criança. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. A mão de Nux então alcançou seu lugar sagrado e logo, seu dedo indicador entrou em seu canal e uma grande onda de prazer assaltou o corpo de Amaya. Nux então tirou o dedo de sua caverna e quebrou o beijo. Sua irmãzinha está molhada, ele murmurou com um sorriso brincalhão no rosto. Isso é porque está debaixo d'água, respondeu Amaya. É. Nux riu, levantou a mão e tocou o dedo indicador com o polegar. Tem certeza? Não tem cheiro de água para mim, Amaya corou. Ei, parece que você está excitado. Aquele beijo te excitou? Nux questionou enquanto aproximava os lábios dos ouvidos de Amaya. Amaya, porém, não respondeu, sua mente estava uma bagunça agora. As coisas estavam indo muito rápido. Ela não consegue entender o que estava acontecendo. Ela apenas ficou lá, imóvel, com apenas um rubor vermelho profundo em seu lindo rosto. Você não precisa ficar tão envergonhado, é uma ocorrência natural. Seu corpo está desejando por mim, Nux sussurrou suavemente enquanto olhava para o fio de líquido que se formou entre a pesquisa e o indicador. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Amaya ficou ainda mais vermelho. Nux então ensolarado e contínuo, claro, eu também não sou diferente. Amaya então igualou o olhar dele e seus olhos se arregalaram de surpresa quando ela viu o irmão pouco mais novo de Nux, que estava debaixo d'água, de pé, embora tivesse acabado de ejacular seu leite. Meu corpo também deseja o seu Supreme Arengon System. Capítulo 218. Vou levá-lo ao mundo cheio de prazer. Meu corpo também deseja o seu Nux, murmurou com um sorriso no rosto enquanto movia seu pênis ereto para perto da irmã mais nova de Amaya. Amaya, que observava tudo com o rosto vermelho, não poderia deixar de mover seu corpo de uma forma que a entrada de sua irmã mais nova tocou o irmão mais novo de Nux. Uma sensação emocionante encheu seu coração quando as duas partes íntimas se tocaram. Ela mexeu um pouco o corpo e quanto mais a vara de Nux deslizou em sua entrada, mais rápido seu coração começou a bater. No momento ela não estava pensando direito, todas as suas ações eram subconscientes, mesmo ela não percebendo o que estava fazendo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux ao vê-la agitada assim. Vamos para o próximo passo? Ele questionou um tom gentil. Ao ouvir suas palavras, Amaya congelou. Ela sabia qual seria o próximo passo. Seu corpo começou a tremer de medo ao relembrar lembranças de algumas ruínas. No entanto, uma estranha sensação de formigamento encheu seu coração.
Ela olhou para baixo e viu Nux deslizando sua vara em sua abertura. Ela voltou seu olhar para ele vendo o sorriso gentil em seu rosto. Outro sentimento, que era muito mais intenso do que seu medo, brotou em seu coração. Ela concordou. Ela queria dar o próximo passo também, queria superar esse medo também. Nux deixou. Ele então se moveu e colocou o corpo de Amaya na banheira apenas com os ombros e a cabeça fora da água. Ele mesmo rastejou em cima do corpo dela e colocou sua vara em sua entrada. Depois de se ajustar um pouco, ele inseriu a cabeça de seu irmãozinho dentro da caverna dela. Assim que entrou na caverna dela, Nux sentiu algo se aproximando de seu pau e teve certeza de que não eram as paredes dela. Amaya, a névoa, você precisa controlar a névoa. Nux murmurou. Amaya concordou e então fechou os olhos. A névoa devoradora que estava dentro de seu corpo moveu-se de sua caverna para suas pernas, abrindo caminho para a vara de Nux. Ela então abriu os olhos e concordou. Ela estava pronta agora. Nux acenou de volta gentilmente e então moveu a cintura o mais lenta e suavemente possível. Fique calmo, não precisa ter medo, estou aqui. Ele descobriu que o corpo de Amaya estava tremendamente novamente. Então ele sussurrou em um tom gentil. Amaya acenou com a cabeça e decidiu não olhar para baixo e continuar olhando nos olhos dourados de Nux. Nux luminoso, mexeu a cintura e logo avisa que algo estava atrapalhando seu irmão mais novo. Ó ímã de Amaya. Ele abaixou o corpo e colocou o queixo no ombro de Amaya. Vai fazer um pouco, ok? Seja forte. Ele sussurrou em seus ouvidos. Milímetros. Amaya assentiu e fechou os olhos, preparando-se para a dor. Então, Nux mexeu a cintura e rompeu o ímã. Ugh! Amaya gemeu de dor. Estou aqui, não se preocupe. Nux sussurrou novamente. Amaya passou os braços pelas costas de Nux e apertou o abraço o máximo possível. Nux também continuou sussurrando palavras calmantes em seus ouvidos. Ele percebeu que dor não era o problema aqui, era o medo dela. Amaya estava com medo, porém, ele também percebeu que algum dia ela teria que superar esse medo, e hoje foi esse dia. Bom, você está indo muito bem, você é muito corajosa, Amaya. Ele sussurrou novamente, porém, o que ele não sabia era que Amaya não estava ouvindo. Agora mesmo, ela estava em seu próprio mundo, em seu próprio mundo sombrio, completamente sozinha. Ela não consegue ver, ouvir ou sentir nada. Ela apenas estava flutuando na imensa escuridão sem saber para onde estava indo ou por quanto tempo ficou flutuando. De repente, seu mundo imóvel, escuro, solitário e assustador mudou. Uma luz em forma de Nux apareceu. Ele estendeu os braços em sua direção. Ela segurou a mão dele e os dois se abraçaram. Nada mudou muito. Amaya ainda estava em seu mundo sombrio, solitário e assustador, porém desta vez, era mais solitário e assustador. Agora Nux estava aqui com ela. Com medo de perdê-lo, ela apertou o abraço no corpo de Nux, usou toda a força que pôde. Flutuar era muito mais fácil agora que ela abraçava Nux. Só os dois. Foi muito melhor e mais relaxante do que antes. Não, na verdade, foi o melhor resultado possível. Ela e Nux sozinhas neste mundo aparentemente interminável. Só de pensar nisso encheu o coração de Amaya de imensa felicidade. Ela estava ansiosa por sua jornada para toda a vida, sem ninguém além de Nux acompanhando-a. Porém, logo, uma imensa onda de prazer assaltou a mente de Amaya e seu mundo sombrio desmoronou. Ela gemeu alto. Amaya finalmente saiu de seu devaneio e viu o rosto de Nux em cima do dela. Ele tinha seu sorriso característico no rosto, e vendo que Amaya franziu a testa, no entanto, antes que ela pudesse perguntar do que se tratava, ela sentiu algo dentro de seu corpo se mover. Uma sensação de vazio brotou em seu coração, porém logo Nux empurrou sua cintura e sua vara entrou dentro dela de uma só vez. Amaya gemeu novamente. Esse prazer era demais para ela suportar. Ei, prepare-se, minha Amaya. Vou te levar ao mundo cheio de prazer. Trate isso como uma recompensa por ser tão corajosa. Nux sorriu e moveu a cintura novamente. Ao ouvir os gemidos de Amaya, o coração de Nux se encheu de satisfação e deleite. Assim como Tira, seu interior estava muito tenso. Nux estava tendo dificuldade em controlar seus grunhidos. Porém, ele ainda se controlava e continuava movimentando seu corpo. Quanto mais ele se movia, mais as entranhas de Amaya assumiam a forma do seu pau. Ela é muito apertada. Nux gemeu interiormente. Suas paredes não eram tão apertadas quanto as de Tira. No entanto,
A forma como suas paredes cercavam sua vara, era como se estivessem tentando sugá-lo até secá-lo. Essa força de sucção era incomparável com qualquer coisa que ele já sentiu antes. O prazer era simplesmente entorpecer o corpo. No entanto, Nux ainda era Nux. Ele continuou investindo sem parar. Anunciou mais algumas estocadas depois. O interior de Amaya tornou-se muito mais acolhedor e o movimento de Nux suavizou-se. Ai, ai, ai. Respingo, respingo, respingo. À medida que Nux aumentava sua velocidade, a água da banheira começou a derramar no chão. Porém, o Amaya não se importava com a água. Ela estava ocupada lidando com aquela quantidade insuportável de prazer que assaltava sua mente e corpo. Ela sabia que se isso continuasse, ela não seria capaz de permanecer sã. Ela precisava fazer alguma coisa. Ela mal abriu os olhos e seu olhar pousou em Nux, que empurrava a cintura o mais rápido que podia. Ela sentiu que essa cena era muito parecida com a cena em que ela estava cercada pela escuridão. A única diferença era que, em vez de se sentir sozinha e assustada, ela estava lidando com um prazer entorpecente que poderia transformá-la em uma idiota. No final, ela fez o que fez antes. Ela reuniu toda a sua energia, ergueu o corpo e abraçou Nux. Nux ficou surpreso com sua ação repentina, então seu sorriso se alagou e ele abraçou de volta. Empurrar assim foi um pouco difícil, mas não era algo que ele não pudesse fazer. Ele então a pegou e colocou seu corpo em uma posição mais confortável e então, ele começou a empurrar. Respingo, respingo, respingo. Ai, ai, ai. A Maia continuou a gemer loucamente enquanto seus sucos vazavam incontrolavelmente e se misturavam com a água dentro da banheira. As coisas não mudaram nada. Ela ainda estava lidando com aquele prazer entorpecente, mas agora isso não importava. Ela estava perto de Nux. Tudo estava bem agora. De repente, um pensamento estranho surgiu em sua mente e sem pensar muito, ela entrou em ação. Ela abriu a boca e então, ela mordeu o ombro de Nux. Hugo. Uma estranha onda de prazer e dura saltou o corpo de Nux e ele gemeu de prazer. Seu pequeno. Ele murmurou e sua mão direita se moveu em direção à bunda dela. Desta vez, ele não foi tão gentil como antes. Desta vez ele agarrou a bunda dela com força e então, partiu ele bateu na bunda dela e como se o interruptor tivesse sido acionado, as paredes de Amaya apertaram enquanto suas entranhas rastejavam ao redor do pau de Nux como se tentasse devorá-lo. Hugo. Nux gemeu e então, esguichou as paredes de Amaya então se afrouxaram e então, ela chegou. O súbito aumento de prazer foi demais para ele suportar também, incapaz de se controlar. Hugo. Estou gozando. Nux também encheu suas entranhas. Supreme Arengon System capítulo 219. Todas elas são minhas mulheres. Esguicho a Anitiug. Estou gozando. Amaya e Nux vieram juntos. Ah. Ah ah. Ah ah. Nux respirou agressivamente, depois virou o corpo e se acomodou na banheira, apoiando as costas na beirada da banheira. Ah! Hectares! Ah ah! Ele então recuperou a recuperação pesada de Amaya e não pôde deixar de questionar. Por que você está respirando tão alto? Fui eu quem fez tudo. Como você está tão cansado? Porém, em vez de responder, Amaya apenas moveu seu corpo e se aconchegou perto do corpo de Nux. Sim, desde o momento em que ela o abraçou até agora, ela ainda o abraçou como uma koala. Em seu último orgasmo, seu corpo havia perdido completamente todas as forças. Seus sucos vazaram e caíram na água da banheira e ela estava linda muito entorpecida. Porém, mesmo depois disso, suas mãos não se moveram de onde estavam e ela continuou abraçando Nux, pois sua vida dependia disso. Nux realmente achou isso muito fofo. Quanto ao motivo de ela estar respirando tão pesadamente. Bom, isso foi natural. Mesmo ela não se confundiu. Esse foi o maior orgasmo que ela já teve, sendo socada daquele jeito sem nenhum descanso. Não tem como ela não ficar cansada. Ei, você não vai me responder? Nux questionou com um pequeno sorriso no rosto. Milímetros. Amaya, entretanto, apenas respondeu com um aceno estranho. Ao vê-la grudada nele assim, o irmão mais novo de Nux reagiu. Porém, ele sabia que era a primeira vez dela, portanto, se controlou. Ele teria muito mais chances de fazer isso novamente a partir de agora. Ele não precisa apressá-lo. Ele apenas convidou e deu uma tapinha no koala que se decidiu a soltá-lo. Ding, enquanto ele pensava nisso, um som familiar ecoou em sua mente e uma energia estranha entrou em seu corpo. Nux franziu a testa.
Amaya não deveria ser forte o suficiente para receber qualquer energia desta sessão. Então por quê? Enquanto ele pensava, uma mensagem apareceu na sua frente. Parabéns ao anfitrião para obter o físico do demônio da névoa devoradora. Os olhos de Nux se arregalaram quando ele finalmente lembrou o absurdo era seu sistema. Físico do demônio da névoa devoradora. Um sorriso apareceu no rosto de Nux. Status, ele murmurou. Nome, Nux Leander. Idade, 18. Cultivo de mana, grão-mestre. Cultivo cabo, grão-mestre. Físico, físico do demônio da névoa devoradora. Adquirido mais vírgula. Talento, médio. LVL, 40-maior 43. O aumento em seu nível e estatísticas não é por causa de fazer sexo com a Amaya. É pelo tempo que ele passou com Tira. VP, 1100-1100. MP, 1530-1530. Para, 106-maior 112. AGL, 116-maior 122. VIT, 104-maior 110. STM, 143-maior 149. INT, 150-maior 153. DEV, 103-maior 109. Pontos em branco, 109-maior 118. Nux olhou para seu status e brilhou. Porém, logo, seus olhos pousaram no sinal mais, na frente de seu físico e ele franziu a testa. Ele então saiu de seu devaneio quando ouviu a voz confusa de Amaya. Sinto que meu cultivo aumentou. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux quando ele ouviu que, na verdade, desta vez, ele não tinha certeza se seu sistema funcionaria, já que a técnica de cultivo necessária para cultivar o físico da névoa do demônio devorador era diferente do normal. No entanto, parece que as suas preocupações eram infundadas. Seu sistema era simplesmente absurdo. Algo assim não foi um problema para isso. Nome, Amaya Skifal. Idade, 23. Cultivo de mana, iniciante. Cultivo corporal, mortal. Ocupação, o líder da Câmara de Informação dos Mil. Raça, humano. Físico, físico do demônio da névoa devoradora. Talento, rei. Nível, 10-maior 16. PV, 260-260. MP, 310-310. FUR, 12-maior 18. AGL, 15-maior 21. VIT, 20-maior 26. STM, 14-maior 20. INT, 25-maior 31. DEV, 15-maior 21. Um salto de 6 níveis. Os olhos de Nux se arregalaram de surpresa, mas então ele assentiu. Era apenas lógico. Afinal, ele era um cultivador de palco grande-mestre. Um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava. MHM, mais um ou talvez 2 sessões e você se tornará um cultivador de estágio avançado. O que? Desta vez, Amaya finalmente reagiu e quebrou o abraço. Ela então moveu a cabeça e olhou nos olhos de Nux. O que você disse? Eu disse que só precisamos fazer sexo mais 2 vezes e você se tornará um cultivador do estágio avançado. Nux repetiu e seus olhos se arregalaram de surpresa. Sei como isso é possível. Ela não era burra. Pode não saber muito sobre sexo, porém, isso não significa que ela não saiba nada sobre este mundo. Desde quando aumentar o cultivo era tão simples assim? Cultivador Advanced Stage depois de fazer sexo. Quem ele está tentando enganar? Vendo a reação dela, Nux riu. Amaya, você se lembra do que eu disse para você quando nos conhecemos? HMM. Seria uma conquista para Keutons se levantar contra você por 13 segundos. Amaya murmurou enquanto inclinava a cabeça em confusão. Nux olhou para ela com uma expressão inexpressiva. Isso? Não era disso que eu estava falando. Ele então decidiu não dar mais oportunidade a ela de quebrar seu ímpeto e sorriu. Eu disse para você não pensar em mim como um homem normal. Eu sou especial. Amaya lembrou-se disso e assentiu. Esta é uma das razões pelas quais sou especial. Nux continuou. Você conhece o Visconde Felberta? Já ouvi falar desse nome. Qual é o cultivo dela? Nux questionou. HMM. Pelo que me lembro, apenas alguns viscondes cultivam. O Visconde Felberta não é um deles. Ela deveria ser uma mortal. Amaya respondeu. O sorriso de Nux se alagou e ele balançou a cabeça e revelou. Ela é uma cultivadora PAC Master Stage. O que? De fato,
Assim como ela, Skila, Lani, suas duas empregadas também são cultivadoras do PEAC Master Stage. Até mesmo o chefe da empregada Eda, que era uma cultivadora inicial do estágio Master há 2 meses, agora é uma cultivadora do Pico Master Stage. Eda está viva? A Maya questionou em estado de choque. Ela está muito viva no Rio. Ela está indo muito bem, na verdade. Espere. Concubina Lura e chefe da empregada Eda de repente se aproximaram. Marques Alger e Felberta, que não têm qualquer relação um com o outro, também se aproximaram. Eda, Alura, Felberta, suas criadas. Todos eles são cultivadores PEAC Master Stage e todas elas são minhas mulheres. Supreme Arengon System Capítulo 220 Níveis de Domínio Físico. Eda, Alura, Felberta, suas criadas. Todos eles são cultivadores PEAC Master Stage e todas elas são minhas mulheres. Nux revelou com um sorriso no rosto. Aí todos eles são cultivadores PEAC Master Stage. A Maya ficou chocada. Isto não pode ser uma coincidência. Tem que haver uma razão por trás disso. Além disso, Felberta era apenas uma mortal, como ela se tornou uma cultivadora Master Stage tão rapidamente. Isso é simplesmente ridículo. Espere. Então a Maya veja algo e vendo a mudança em sua expressão, Nux transmitiu. Parece que você vê. Como isso é possível? A Maya questionou. É uma das minhas habilidades. Quando eu e meu parceiro fazem sexo, o mais fraco fica mais forte. Você, por exemplo, era apenas um cultivador de estágio iniciante enquanto eu sou um cultivador de estágio grande mestre. Portanto, quando nós dois fazemos sexo, você recebe um enorme impulso em seu cultivo e isso continuará até você se tornar um grande mestre cultivador de palco. Cultivador de palco G Grandmaster? Sim, você se tornará um grande mestre cultivador de palco como eu em menos de 2 meses. Sei como pode existir uma habilidade tão absurda. A Maya questionou em estado de choque. Eu te disse, não é? Eu não sou um homem normal. Nux transmitiu. A Maya não disse nada e apenas olhou para Nux com os olhos cheios de choque. Nux riu, então selou os lábios de Amaya com os seus e começou a chupar seus lábios. Alguns segundos depois, a língua dele bateu nos dentes dela. Era a primeira vez de Amaya, porém, ela instintivamente sabia o que tinha que fazer. Ela abriu a boca e deixou a língua de Nux entrar. Suas línguas então se misturaram e Nux e Amaya compartilharam um longo beijo apaixonado. 3 minutos depois, Nux finalmente cortejou o beijo e então questionou. Então, Amaya Skifal, você está interessado em ser minha mulher? Eu não me vendi para você? Não estou falando sobre o acordo. Estou falando sobre sua própria vontade. Amaya Skifal, você está interessado em ser minha mulher de todo o coração? Amaya olhou para os olhos de Nux que olhou com um olhar cheio de paixão. Não demorou muito para ela ser dominada por aqueles olhos. Sim. Ela respondeu com um olhar embriagado no rosto. Então, ela sentiu uma energia estranha entrando em seu corpo. Bom, ela então ouviu a voz de Nux em sua cabeça e ficou chocada novamente. Esta é outra das minhas habilidades. Nux riu e começou a contar a ela tudo sobre Arenseal, o link telepático, o tempo de habilidade de 1 hora e tudo mais. Porém, como estavam com pouco tempo, sua explicação foi um pouco apressada. Toque 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 senhora Amaya, você está bem? Esse homem está ficando impaciente Nux murmurou enquanto olhava para a porta do banheiro. Amaya olhou para a porta e fez beijinhos secretamente. Tudo bem, devemos sair agora. Não temos muito tempo, murmurou Nux. Tudo bem. Amaya assentiu enquanto abaixava a cabeça, desapontada. Ao vê-la agindo assim, Nux sorriu e então questionou. Você vai tomar banho comigo amanhã também, correto? Os olhos de Amaya brilharam quando ela assentiu. Sim. Nux riu. Ele a pegou no colo e os dois saíram da banheira. Você está bem, Lady Amaya? Você geralmente não demora tanto para tomar banho. 15 minutos depois, quando Amaya saiu do banheiro, Kilton questionou com uma expressão preocupada no rosto. Estou bem, só queria tomar banho um pouco mais hoje, já que me senti bem. F sentiu-se bem? Kilton franziu a testa. Tomar banho foi bom? Você não está fazendo isso nos últimos 23 anos. Tudo bem, não vamos falar sobre isso agora. Você pode começar seu relatório, já estamos atrasados hoje. Amaya murmurou enquanto caminhava em direção à sua cadeira. Kilton também saiu de seu devaneio e continuou.
Quanto ao Nux, bem, ele já saiu e agora estava dentro de seu quarto em sua própria mansão, olhando para a tela do sistema à sua frente. Físico do demônio da névoa devoradora, adquirido mais vírgula adquirido. Ele murmurou interiormente. Ele leu o mantra do demônio devorador da névoa também. O livro também falou algo sobre estágios. No entanto, como era essencialmente uma técnica de cultivo e não um livro sobre físico, as informações que possuía eram limitadas. Nux só sabia uma coisa: diferentes detentores de psique têm diferentes níveis de domínio sobre seu psique. Quanto maior o domínio que eles possuem, mais fortes eles são. De acordo com o mantra do demônio da névoa devoradora, existem 3 níveis diferentes de físicos: adquirido, avançado, dominado. Nível adquirido é onde a pessoa só possui o físico com um nível básico de controle, não diferente de um novato. No entanto, mesmo com isso, um detentor de físico pode facilmente derrotar um cultivador de estágio avançado. Porque a Maia não conseguiu derrotar um cultivador de estágio avançado. Isso porque seu físico estava no estágio inativo naquele momento, não estava ativado. Ela não tinha controle sobre seus poderes. Agora que ela pode controlar seus poderes, um cultivador de estágio avançado não é nada aos seus olhos. É claro, ela ainda precisa de um pouco de prática antes de atingir esse nível. Uma pessoa que possui Advanced Stage Mastery sobre seu físico pode facilmente se equiparar ao Grandmaster Stage Cultivador. Sim, acredite ou não, mas um cultivador de estágio iniciante que tenha domínio de nível avançado sobre o seu físico pode facilmente derrotar um cultivador de estágio Grande Mestre. Quanto ao Mastery Stage Mastery, o último nível, o livro não mencionou nada sobre isso. Nux teria que descobrir isso sozinho. A única coisa que ele sabia era que era ridiculamente forte. Agora surge a questão: como alguém aumenta seu domínio sobre o físico? Bem, de acordo com o livro, a única maneira é continuar usando o físico o máximo que puder, até que de repente você ganhe eufonia. Sim, é isso. Não havia uma maneira fixa de aumentá-lo. Continue fazendo o que estava fazendo e um dia chegará lá e receberá um tremendo impulso em seu poder. Um método rudimentar, é que poderia ser chamado de método. Claro, tudo isso para outras pessoas. Quanto a alguém como Nux, aqui as coisas mudam. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.